Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, Garibel. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula de Química Orgânica. Nessa aula, nós vamos aprender nomenclatura de compostos orgânicos. Neste caso, de hidrocarboneto sem ramificações. Simples, Garibel. Só 3 partes. Só, Garibel, só. Prefixo, infixo, sufixo. Prefixo é a parte que vem na frente, infixo vem no meio do nome e o sufixo é o que vem no final do nome. Portanto, vamos lá, prefixo, infixo e sufixo. Prefixo, Garibel, prefixo. Prefixo é aquilo que indica o número de átomos de carbono que você tem na estrutura. Vamos lá? Até 4 carbono, o prefixo não é muito usual, ou seja, a gente não costuma usar muito no dia a dia. Mas é fácil? É, Garibel, é. Met, et, prop, but. Me, p, b. Me, p, b. Met, et, prop, but. 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono. A partir do 4 carbono é usual. Pente, 5 carbono. Hexa, 6. Hept, 7. Oct, 8. None, 9. Deca, 10. Simples assim. O infixo é a parte intermediária, é que indica o tipo de ligação entre os carbono, Garibel. Simples, não tem segredo. É fazer e partir para o abraço. Se só tem ligação simples entre carbono, é an, que vai no meio. Se tiver uma ligação dupla entre carbono, é em. Se tiver 2 ligações duplas, di. Garibel, di vem de 2? Sim, abúndio, sim, abúndio, sim. Sim, Anacleto, o di vem de 2. Então, o di, em. Se você tiver 3 ligações duplas, tri. Ah, Garibel, é? Sim, Garibel. E se você tiver uma ligação tripla, in. Se tiver 2 ligações triplas entre carbono, di, in. E se você tiver 3 ligações triplas, tri. Garibel, se for só isso, eu já aprendi. É só isso, Garibel. Não tem segredo, Garibel, segredo. Pessoal, sufixo é a parte final, é a sua terminação. Por enquanto aqui, é só o O, porque a gente só tem hidrocarbonetos e a terminação é sempre O. Então, regra geral, prefixo, infixo mais sufixo. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui, ó, um composto que tem 5 carbono. Se é 5 é pente, né, Garibel? É, Garibel, é. Muito bem, Garibel, muito bem. Se é 5 é pente. Só tem ligação simples entre carbono. An, isso, Garibel. An. Então, pentan. Como é um hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono, é O. Pentano. Agora, quando tiver uma ligação dupla, aqui, pessoal, tem uma observação. Qual, Garibel? Qual? Você vai começar a numerar a sua cadeia. Nesse caso, precisa numerar a cadeia. Você já botar carbono 1, 2, 3, pelo carbono que estiver mais perto da sua ligação dupla. Se fosse, no caso aqui, uma ligação tripla, seria mais perto da tripla. No caso aqui, só da dupla. Então, a numeração vai seguir a regra dos menores números naturais. Vamos pegar aqui agora um exemplo. Eu tenho aqui esse composto que tem 5 carbono. Se tem 5, Garibel, é pente? Sim, Garibel, pente. Garibel, como é que eu vou numerar a cadeia? Você vai começar pelo seu carbono que está mais próximo da ligação dupla, ou seja, o carbono extremo. É o carbono da esquerda ou da direita? Eu numerei a cadeia, vocês podem ver aí, ó, que eu numerei aqui, a partir do carbono da esquerda. Por quê?
Se eu pegar a ligação dupla, ela está entre o carbono 2 e o 3. Se eu começar a numerar da direita, a dupla fica entre o 3 e o 4. Só que a regra diz que você vai numerar a sua cadeia pelo carbono mais próximo da dupla ou da tripla. E que a sua numeração, aonde encontra-se a sua insaturação, ou seja, a sua dupla nesse caso, tem de seguir o menor número natural. Portanto, prefixo pente. Infixo 2, porque está entre o carbono 2 e o 3, segue o menor número natural. E em, porque é dupla, O no final, pente 2 eno. Quando eu tiver duas duplas, de eno, né? Então vamos pegar aqui, ó. Eu tenho esse composto aqui, ó, que tem 6 carbonos. Garibel? Sim. Abúndio pergunta, Garibel pergunta. Pessoal, aqui é igual o Faustão, ele pergunta, ele mesmo responde. Por que você começou a numerar a sua cadeia da esquerda e não da direita? Porque a partir do carbono, do extremo da sua esquerda aí que você está olhando, que você tem as duplas, ou seja, as duplas estão mais perto, mais próximas do carbono extremo da esquerda. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E as duplas estão aonde? Entre 1 e o 2, 2 e o 3. Então, hexa, 1, 2, porque eu tenho uma dupla entre o 1 e o 2. 2, porque eu tenho uma dupla entre o 2 e o 3. Di, porque são duas duplas. Em, porque são duplas. E ó, hexa, 1, 2 de eno. Garibel. Agora, pessoal. Garibel, é só isso? Só, Garibel. Então é mole, mole, mole. Muito fácil. Bem, pessoal, agora vamos pegar aqui quando eu tiver uma ligação tripla. Se eu tiver uma ligação tripla, é in. Você vai seguir aquele mesmo critério, Garibel. Você vai numerar a sua cadeia pelo carbono mais próximo da insaturação, da tripla. Então pega aqui, ó. Você viu que nesse caso aqui eu comecei a enumerar, ó, do carbono da direita. Porque justamente do carbono extremo da direita que está mais próxima à insaturação. E deu qual carbono? Ficou entre o 2 e o 3. Então vamos lá. Prefixo ex, porque são 6 carbonos. Infixo, ou seja, intermediário, in. Sufixo o. Então, hexa 2, porque a ligação tripla está entre o carbono 2 e o 3, segue o menor número natural, hexa 2 in, porque tripla, ó, hexa 2 ino. Bem, pessoal, é isso. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, dê uma like. Ou seja, vai lá em gostei, faça sua inscrição, compartilhe para ajudar o nosso trabalho. E aqui na descrição do vídeo tem esse material aqui para você baixar aí, tá bom? E ter no seu arquivo. Um abraço, fiquem com Deus, Garibel.